Fora da Liga. O Palmeiras não quis assinar o acordo para a Liga Brasileira. Corinthians e Flamengo também já tinham rejeitado o memorando. Vamos ver? Vamos pôr na tela então nossa primeira arte para a gente falar de como é o documento. Mas antes, eu quero ouvir o Rodrigo, porque ele conversou com a Leila Pereira, né? Tem no blog, no UOL aqui, o papo do Rodrigo Matos com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Quais são as justificativas dela e do Palmeiras para não assinar esse acordo com a Liga, meu caro Rodrigo Matos? Está no na home do UOL. Vai lá, Rodrigo Matos, você vai ter o papo que ele teve com a presidente Leila Pereira. Então, Marcelo, papo por mensagem, né? Que é o novo formato, né? Que a gente tem, né? É, mas, então, eu já estava perguntando para o Palmeiras há um tempo sobre qual era a posição, porque já sabia que o Flamengo estava rejeitando o memorando e o Corinthians também tinha me dado a mesma informação, né? De que não ia assinar, os dois com a justificativa da parte comercial, né? Que eles não concordam. E o Palmeiras, é até engraçado essa tarde, porque se juntam, não, na verdade não se juntam, né? Os três não se juntam. O Palmeiras, a justificativa da Leila é que ela entende que ainda não tem uma união de fato dos clubes. Ela entende que não tem um amadurecimento nas discussões que tem da Libra e da LFU, que são quem elaborou esse documento da nova liga, que a gente vai falar mais, e que, portanto, ela não vê nenhum sentido, ela entende como inócuo, foi a palavra que ela usou, assinar o memorando, porque acha que não tem serventia nenhuma, que a liga só vai acontecer quando primeiro você tiver o entendimento dos clubes antes de você sair assinando um documento. Então, a opinião dela é um pouco diferente do motivo pelo qual o Flamengo e o Corinthians estão rejeitando, que eles até defendem que tem a liga, a gente falou disso no programa passado, mas que sem essa parte comercial. De qualquer jeito, eu acho que tanto da parte da Leila quanto do BAP tem uma desconfiança sobre essa questão de liga. Eles não são os maiores entusiastas do mundo de liga, então aí você tem 3 dos maiores clubes brasileiros rejeitando. Vamos ver se o documento vai para frente mesmo assim. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre ele quando você quiser, eu emendo aqui, ou então você puxa primeiro. Eu quero só ouvir o PVC sobre essa recusa do Palmeiras, qual é a visão dele, e a gente vai para o documento, sim, para você esclarecer para a gente. Isso é muito legal, o Rodrigo PVC e nosso time aí conseguiu trazer as informações aqui, Rodrigo. Muito legal a gente ver o documento escancarado aqui na tela para ter transparência, que acho que é uma das coisas que a Liga precisa ter. PVC, meu velho, fala um pouquinho sobre essa rejeição do Palmeiras a este a essa eu nem sei como colocar, mas essa nova liga, essa nova tentativa de união dos clubes. Bom, primeiro assim, as duas ligas estavam considerando que a Leila estava enroscando desde o início do Mundial de Clubes, porque um memorando estava pronto e ela podia assinar ou não assinar, podia fazer como o Flamengo e dizer: não concordo com isso nesse momento, a liga vai ser 39 só. O entendimento do pessoal, principalmente da Liga Forte União, é de que o Corinthians tem uma razão, até porque mudou a diretoria. E que por isso eles entendem que tem que entender exatamente as questões comerciais e por isso ficam fora. E o Palmeiras estava respondendo. Ontem de manhã eu perguntei para dirigente das duas ligas, da Liga Forte e da Libra, a Leila ainda está em cima do muro? E a resposta foi: não, ela não está em cima do muro, ela está atrapalhando. Claro que isso é uma visão do lado político dos dois, da Libra e da Liga Forte. O que eu não compreendo só, ela pode achar inócuo e é todo o direito dela não assinar. Mas a gente está falando de coisas aqui que estavam exatamente no compromisso dela para dizer por que ela ia assumir, ia apoiar o Samir Chaud. Entre as duas coisas que ela citou como exemplos na eleição do Samir Chaud há 45 dias, estavam o fair play financeiro, tá ali, ó, princípios da Liga, tá escrito fair play financeiro. E a criação da Liga, que eram as duas coisas que ela falou em termos de apoio ao Samir. Eu não entendo ser inócuo, até concordo, mas é o objetivo não assinar? Porque nós não estamos falando de assinar os compromissos da nova Liga, nós estamos falando de
acordo de cooperação para criar a nova liga. Mas tem um acordo comercial, né, PVC, que é vinculante, né, obrigatório, né? Não, tudo bem, que mas a gente pode até falar mais sobre ele aqui, né? Porque a questão central para mim é se ela usou como argumento para apoiar o Samir apoiar a criação da liga e o fair play financeiro, isso está posto aí, por que é inócuo? É porque não é só isso que está posto, né? Se você quiser entrar nas questões. Olhando o documento é muito mais um documento comercial de negociação conjunta do que um documento de liga. Eu botei aí nova liga porque eles denominam como nova liga. Eles dizem vai ser criada a nova liga, teria esse nome, né? Só que você olha o documento, ele é basicamente um documento sobre negociação conjunta de direitos. Por quê? Aí eu vou colocar, tem esses 3 objetivos. Acordo de cooperação para criar a nova liga. É um acordo para 6 meses, para você ver se consegue completar a nova liga, consegue construir a nova liga em 6 meses. Nesse sentido, o PVC tem razão que é um memorando de entendimento que pode ir para frente. Só que dentro dele tem uma definição de compromisso de negociação conjunta de direito de TV e placa. E isso aí não é uma coisa que pode se fazer ou não, é obrigatório. A partir do momento que você assinou, você vai ter que negociar de forma conjunta a TV e as placas. Não é assim, pode ser que aconteça. Isso aí já é uma obrigação se você assinar. E aí então, tem o terceiro... Então vamos marcar uma reunião. Vamos marcar. Segunda-feira a gente se encontra e vou aparar todas as arestas e decidir se eu tô dentro ou se eu tô fora. Mas a questão é que ela não falou... Ela já decidiu que tá fora. Não, ela decidiu, ela falou para você. Os dirigentes das 2 ligas não tinham essa informação. Estavam aguardando ela dar uma resposta definitiva, que é um direito dela. Posso continuar aqui explicando mais ou menos claro, o que é o documento? Tem esses 3 objetivos. E o terceiro ali é a criação de um comitê de 8 membros, né, que iria tocar tanto essa possível criação da liga quanto a negociação conjunta. Os princípios que estão ali, e aí tem um artigo sobre isso, são princípios básicos, que aí coloca fair play financeiro, eu destaquei alguns, e essa referência às principais ligas da Europa, mas não tem nada sobre estrutura, sobre governança, sobre como vai funcionar. E se você puder passar a página, Massini, que aí a gente entra nos pontos. Porque aí, por exemplo, as partes comerciais estão todas detalhadas, mas a parte de como vai funcionar uma liga e uma governança, isso não tem. Então você tem, assim, previsão de privilégio para que só exista um investidor se for vendida uma parte. Será que faz sentido botar isso agora? O clube tem que avisar se ele quiser negociar uma fatia, sendo que está citado dentro do documento que os clubes da LFU já têm um investidor, no caso a Sports Media Entertainment. Não fica claro, então só pode ser esse investidor, porque já tem um, que é o Sports Media, que comprou parte dos direitos dos clubes da LFU. Por que você tem que botar aqui que uma coisa de investidor, se isso hoje não está sendo nem discutido, né? Aí você tem os planos e as regras. O plano é que a liga se coloque de pé durante 6 meses. Mas está lá num dos artigos o seguinte, se não tiver liga, se a gente não conseguir fazer em 6 meses, está valendo aqui o compromisso, todo mundo tem que negociar de forma conjunta esses direitos, que são os direitos de TV e os direitos, várias outras propriedades comerciais, de 2030 a 2039, ou seja, por 10 anos. Se a gente passar a página também, Marcinho, a gente vai ver quais são essas propriedades. Aí você tem o texto do MOU. As disposições dessa cláusula 5, que são essas sobre a negociação coletiva, ou seja, todo mundo é obrigado a negociar de forma coletiva, vigorarão pelo prazo deste instrumento e na hipótese de não constituição de nova liga. Ou seja, se não tiver liga, vale a negociação coletiva. Esse documento privilegiou que tem uma obrigação de negociação coletiva de TV e de direitos de placa. Eu não estou aqui discutindo mérito, mas é isso que está no documento. Ele privilegia a parte comercial. Sobreviverão a esse memorando pelo prazo da negociação conjunta até 2039. Então, o clube que assinar isso, ele passava a não negociar mais o direito de TV dele. Ele estava entregando para essa nova liga, esse instrumento, dentro de um comitê, toda a negociação dele de 2030 até 2039. E quais são essas propriedades que ele estaria entregando? Todos os áudio e vídeo, que é direito de TV, né, em qualquer mídia, todas as propriedades de placa, que hoje são contratos individuais, propriedades de realidade virtual, ações de marketing relacionadas aos jogos, fantasy e videogame também são negociados individualmente pelos clubes hoje, licenciamento para exploração de apostas, mas não são os direitos de betting, que são coisas diferentes.
símbolos e imagens do atleta para marketing da mídia, que é da liga. Então, são 14 propriedades. Tem um anexo grande com a quantidade de propriedades que os clubes estão fazendo cessão nesse documento. E aí, Marcinho, se puder passar de novo, a gente vai mostrar como já tem uma previsão de uma parte da divisão, mas não toda. A divisão seria 85% para a Série A, do dinheiro, né, desse bolo de TV, principalmente, e 15% para a Série B. Isso é parecido com o que está na Libra e na LFU atualmente. Os critérios, igual 40%, performance 30%, audiência 30%. Também não é muito diferente do que está na LFU e Libra hoje em dia. Tem uma diferença ali percentual na LFU, é um pouco mais igualitário, mas não é muito diferente, até adotou o da Libra. E aí, da performance, já tem os critérios ali. O primeiro eu levaria 9,5%, o segundo 9,1%. Botei aqui para ilustrar, e os que são rebaixados 1,25%. Aí tem uma questão. A da audiência não está definido o critério. Então, qual é o critério? De 30% do dinheiro, o clube vai entregar a seção dele, ele não vai saber como é que vai dividir 30% do dinheiro total. E as propriedades comerciais, como placas, que hoje valem muito dinheiro, o Corinthians, Flamengo, Palmeiras, por exemplo, tem contratos de quase 60 milhões, não está definido a divisão. Está escrito, divisão a ser definida em comum acordo. O que é comum acordo? Essa é uma discussão, porque esse documento não tem uma governança da Liga. Ele não tem dizendo, a gente vai fazer uma votação dos 40 clubes e o que ganhar está valendo. Ou vai ter uma votação ponderada e você tem direito de veto. Não tem uma regra. Então, o comum acordo pode ser qualquer coisa, na verdade não tem regra nenhuma. Então você está aportando os seus direitos de contrato de placa de TV dentro desse contrato, mas você não sabe como é que vai ser dividido o dinheiro. Então, esse acordo é primordialmente um acordo comercial. Ele não é ele é um acordo comercial que pode se transformar em liga, e ele deixa isso bem claro. Pode virar liga ou não, mas o acordo comercial está valendo de qualquer jeito, e já com o aporte de todas essas propriedades dos clubes, com a divisão a ser discutida depois, sem ainda uma regra de como vai ser a votação da regra. Então, é isso que está hoje no memorando, que foi de final de maio, né, 30 de maio, e é por isso, o PVC citou aí o Corinthians, eu falei com o Corinthians, não com a LFU, eles, desse jeito, eles não entendem que não assinam o contrato. A diretoria que está posta atual entende que não assina o contrato, porque está aportando vários direitos ali, entende que acha que primeiro tem que ter assim como é a posição igual do Flamengo, que primeiro você tem que ter uma discussão de liga de fato. É isso. PVC está mutado. Calma aí, a gente não está te ouvindo. Vamos lá. Deixa eu só pontuar uma coisa. Pode falar, PVC, pode falar, depois eu... Não, fala você primeiro. Fala você primeiro. Não, eu só queria pontuar que na declaração da presidente Leila Pereira, que rejeita o acordo, ela fala de falta de maturidade, que o documento é inócuo, né? Ela não fala de, isso eu não concordo, aquilo eu não concordo, eu quero mais X, menos X. É meio genérica essa rejeição, não é uma rejeição sobre um determinado tema. Isso está claro para vocês também, PVC? Fala um pouquinho. Assim, isso tem um grupo de clubes da Libra e da Liga Forte que concorda com o memorando. Né? Estamos falando de 37 que vão assinar. Então, são 37 Você tem certeza que acham... que 37 vão assinar no PVC? Eu não tenho certeza de nada nesse futebol brasileiro que você tinha. Não, a gente está falando de 3 que não assinam. Porque assim, eu ouvi versão das pessoas que 39 iam assinar, e quando eu comecei a falar com os clubes, aí o Corinthians já não ia assinar também, o Palmeiras também já não ia assinar. Então eu esperaria para a gente saber exatamente qual a posição dos clubes. Né? Não, como foi o caso da eleição, né? Mas em teoria, a gente está falando de 3 clubes que não vão assinar, de um total de 40. A gente tem informação de 3 que não vão assinar, de um total de 40. Então, em teoria, embora foi diferente também na eleição. A eleição da CBF também. Imaginava-se que os clubes iam juntos para um bloco e que as federações iam para outro, e no final das contas, houve uma divisão na eleição do Samit Chaud, que não tem nada a ver com a questão da Liga, mas tem a ver com a questão da unidade dos clubes. O que eu penso só é o seguinte: os clubes estão há 10 dias dizendo, os clubes que querem assinar o memorando, dizendo que a Leila estava enrolando, porque ela não estava dizendo nem uma coisa nem outra. Agora ela disse, não vou assinar porque acho inócuo. Ela não disse, não vou assinar porque eu não vou ceder meus direitos comerciais.
né? Quando você assinou com a Libra, você também abriu mão de algumas questões para que a Libra resolvesse. Agora a gente tem uma tentativa de juntar dois blocos. E, de fato, acho que tem muita coisa para se debater e para avançar em relação à Liga. Então, você pode perfeitamente dizer o seguinte: acho que este documento não está maduro e eu não quero me amarrar comercialmente com esse memorando, porque eu vou me amarrar até 2039. Vou marcar uma reunião quarta-feira, quinta-feira, daqui a 10 dias? Vamos colocar no papel o que está certo, o que a gente concorda, o que a gente não concorda? O problema é você passar um mês dizendo, não, isso eu vou assinar depois, isso eu vou discutir isso depois do Mundial. Aí volta do Mundial. Aí não. Aí eu pergunto, ela está em cima do muro ainda? A resposta que vem dos dois lados é, não, ela não está em cima do muro, ela está atrapalhando. Mas ela está atrapalhando por quê? Porque ela não estava definindo. Ninguém está dizendo que o Flamengo está atrapalhando. O Flamengo disse, eu não vou assinar, eu não concordo com isso nesses termos, neste momento. Não, então beleza, então a gente vai tentar fazer os 39. Não atrapalhou. O Flamengo não atrapalhou. O Flamengo foi claro, objetivo. Não vou fazer parte disso. Ponto. Então tá bom, então nós vamos tentar fazer. Muito bem. Fala, Rodrigo, para arrematar. Não, você ia botar uma posição antes, Marcini, daí eu vou na sequência. Não, pode falar. Só essa questão de que esta falta de maturidade me parece clara, né? A coisa não fica claro, né? A discussão ela não é direta, né? Fica esse joguinho, me parece que também um pro outro, aí a galera escolhe vilão. Não tem vilão na história, cara. Tem gente que concorda e tem gente que não concorda. É simples, buscar o entendimento é que eu acho que deveria acontecer. Pode falar, Rodrigo, por gentileza. Primeiro vamos pontuar que esse documento não saiu do nada, né? Ele foi elaborado pelas equipes da LFU e da Libra, as equipes que trabalham na gestão delas, né? De um lado tem lá o Gabriel Lima na LFU, na Libra tem o Silvio Matos, o Sica, enfim, tem grupos que estão trabalhando há um tempo com essa questão. O que não foi dito pela Leila, mas foi dito pelo Flamengo e pelo Corinthians, principalmente nesse caso pelo Flamengo, é que assim, não se procurou os pontos que você tinha maior alinhamento, qual era o ponto que você tinha mais alinhamento? Não é a parte comercial. Você começar a construir a liga primeiro, para depois, na frente, você ter uma parte comercial. Você preferiu ir para a parte comercial. Ao ir para a parte comercial, é provável que tenha conflitos, porque um gestor, e aí pode ser qualquer gestor, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, ele não vai assinar um documento que ele faz uma seção tão grande de direitos assim, ele não tem nem capacidade sozinho de fazer isso. Porque isso aí ia ter que passar no conselho do Palmeiras, ia ter que passar no conselho do Corinthians, do Flamengo, como vai ter que passar no do São Paulo, como vai ter que passar no do Grêmio, vai ter que ser uma discussão ampla em cada clube. Nenhum desses clubes vai conseguir ceder essa quantidade de direitos para uma negociação conjunta sem ter um aval dos seus conselhos. Aliás, como aconteceu anteriormente na LFU e na Libra. Eles tiveram que passar pelos conselhos para fazer uma sessão tão grande, porque é uma discussão muito ampla. E necessariamente esses clubes, pode ser que o presidente, inclusive, ele queira fazer e o conselho vira para ele e fala assim, não, cara, isso aqui não é de interesse do nosso clube. A gente está cedendo uma coisa que a gente acha que a gente mesmo que tem que negociar. Então, eu só acho que assim, esse ponto, de um jeito ou de outro, ia causar controvérsias, fosse por que clubes fossem. Poderia ter se buscado o caminho de você começar estruturando a liga, fazendo a governança, discutindo o que você pretende com essa liga, que tipo de campeonato brasileiro você pretende organizar, e não foi essa a opção, porque o documento não tem nada sobre isso. Não tem nenhuma discussão sobre como vai ser a governança sobre a liga, não tem nada sobre o que campeonato brasileiro se pretende, que produto se pretende, o que tem é um acordo comercial, tipo Clube dos 13. De novo, né? De novo. Você sabe que quando o Oliver, meu cachorro, fica entediado, ele fica correndo atrás do rabo um pouco, né? De novo, a questão é comercial e não daquilo que eu acho que é importante de melhorar mesmo o futebol brasileiro, campeonato, arbitragem, gramado. Fala, PVC. Nós estamos falando, para ser objetivo em relação ao que está acontecendo e o que essa Copa do Mundo de Clubes demonstra, quando quem faz o gol no Chelsea pelo Palmeiras é o jogador que já vai para o Chelsea, e o jogador que faz o gol do Chelsea contra o Fluminense
é o jogador que saiu com 18 anos do Fluminense. É disso que nós estamos falando. Né? Porque, assim, se o Palmeiras entende que vai ganhar mais negociando sozinho, se o Flamengo entende que vai ganhar mais negociando sozinho, beleza, a gente segue nesse modelo. O que a gente está vendo só é que quem transformou lixo em ouro foi o caso do time da Premier League, né? Porque não dá para falar disso do Paris Saint-Germain. Dá para falar que o Chelsea, depois de ser comprado por um magnata russo, é verdade, mas o Chelsea é fruto. O Chelsea é um galho, que era um galho pequeno, que cresceu na árvore chamada Premier League. É disso. Então, aí é você voltar para por que o Estevão, uma das razões do Estevão queria jogar com o Palmer. Porque não tem Palmeiras no videogame. E ele joga com o Cole Palmer no videogame. Cara, tem um monte de jogador que falou assim, jogador e jornalista que, cara, eu jogava bola com ele, eu jogava PlayStation com ele. Então, o Pedro Lopes, jornalista que está aqui, que tem 20 anos de idade, falando, foi ver o Real Madrid e ficou assim. Porque ele estava jogando, ele estava vendo o Mbappé jogar na frente dele. E o Estevão tá assim, porque ele foi falar com o Cole Palmer. E o Cole Palmer disse, mas ele não entendeu uma palavra do que eu falei. Mas ele entendeu que ele quer jogar no Chelsea e não no Palmeiras. E é disso que nós estamos falando. Você tem um contraponto do João Pedro, né? É assim, só para botar um contraponto. Qual é o melhor jogador do Fluminense, o melhor jogador do Fluminense no Mundial? O Arias. Eu acho que o Martinelli foi muito bem. O Arias, sim. Não. É um colombiano que foi contratado porque a Liga Brasileira tem muito mais dinheiro do que a Liga colombiana. Então a gente faz a mesma coisa com os nossos vizinhos, que eles fazem com os europeus fazem com a gente. Desculpa, Rodrigo. A gente contratou o Arias porque a Europa não quis o Arias até hoje. Foi por isso que ele contratou. Se ele tivesse jogado para jogar na Europa, ele teria... Tudo bem, ele está jogando pelo Atlético Nacional? Não, tudo bem, mas eu estou discutindo outra coisa. A gente vai continuar na segunda prateleira a vida inteira. Você acha que nós estamos na mesma prateleira? Não estamos. Mas a questão aqui não é se a gente precisa construir um campeonato brasileiro ou não. Eu acho que a discussão aqui é por onde que a gente começa para construir um campeonato brasileiro melhor. Começa por uma negociação coletiva imposta de cima a baixo, ou você começa construindo de fato um produto para depois vender ele? Estou de acordo, mas mas então vamos marcar uma reunião. Vamos marcar uma reunião e dizer, eu não concordo com isto e isto. Vamos resolver este ponto. Ou vamos começar tudo do zero, ou vamos ficar Liga Forte União. Agora, não vamos colocar... A questão do central, quando o Arias sai da Colômbia para o Brasil, é porque o Brasil tem mais poder econômico do que a Colômbia. Mas o Brasil continua sendo soberano só na América. O grande X da questão, que a gente já colocou aqui uma porção de vezes, é a inversão de papéis que a Inglaterra fez com a Itália. Em 91... a Lazio era a 11ª colocada no campeonato italiano e contratou o Paul Gascoigne, que era a grande estrela da seleção inglesa. Em 96, o Chelsea era 11º colocado no campeonato inglês e contratou o Gianfranco Zola, vice-campeão italiano. Essa inversão a gente não vai fazer. Você leu o livro da formação da Premier League? A gente não vai fazer. Quem puxou a formação da Premier League, PVC? Os clubes grandes. Os clubes grandes. Você acha que vai ser viável uma liga sem o Corinthians, Palmeiras e Flamengo? Não, por isso que eu estou dizendo que tem que sentar na mesa e tentar resolver o que está sem apoio, o que está sem unidade. Mas nós estamos fazendo isso há 3 anos. O resultado foi fazer 2 ligas. Aí quando as 2 cúpulas das 2 ligas, a quem você é afiliado, se juntam e falam assim, conseguimos chegar mais ou menos num acordo, vamos começar a sentar, em vez de você sentar numa mesa de reunião e falar, vamos discutir isso aqui que eu não concordo, você fala, não vou assinar. Ok, ninguém é obrigado a assinar nada. É o que o Flamengo disse. O Flamengo foi claríssimo. A clareza do Flamengo é cristalina. Não, eu não vou fazer parte disso porque eu não concordo com isso. Beleza. Foi muito mais claro do que passar um mês dizendo isso a gente vai ver depois. Muito bem. Bom, o fato é, na minha visão, que deveria se começar a falar pelo contrário. Quando você tiver um produto pronto, a gente senta e vê como vai negociar, porque me incomoda muito essa questão, fica só no dinheiro, aí acerta e fica um campeonato igual, com arbitragem ruim, gramado ruim, tudo que a gente vê que são os problemas maiores, a meu ver, do futebol brasileiro, né? Diga, PVC, para a gente arrematar. Não, eu ia falar só do Abate Abel, que é a clareza de como o árbitro brasileiro
pode ser bom se ele tiver indicação de como trabalhar e se tiver respaldo, né? O Abate-Abel foi um dos destaques da arbitragem aqui, muito mais que o François Letessier, que foi apontado pela Federação Internacional de Esporte e Estatística como o melhor árbitro do mundo, e depois deu um pênalti para o Fluminense e depois foi corrigido por um VAR colombiano. Né? E o Abate-Abel foi o cara que marcou 2 pênaltis para o Real Madrid. Cara, se tem o árbitro brasileiro joga bem, entre aspas, fora do Brasil e não consegue captar no Brasil.